Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Paramos no artigo 187. Seção 5 da ação rescisória. Artigo 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo. Artigo 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida, inciso 1, nas hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil. Inciso 2, quando não for efetuado o depósito de que trata o artigo 968, inciso 2, do Código de Processo Civil. Artigo 189. O relator julgará liminarmente improcedente o pedido nas hipóteses do artigo 332 do Código de Processo Civil. Artigo 190. Recebida a petição inicial, o relator determinará a citação do réu assinando-lhe prazo nunca inferior a 15 nem superior a 30 dias para apresentar resposta. Artigo 191. Apresentada a resposta ou decorrido o prazo para fazê-lo, o relator adotará as providências preliminares que se fizerem necessárias. Parágrafo único. Não havendo necessidade de produção de provas, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 192. Se os fatos alegados pelas partes dependerem de prova, o relator saneará o processo e decidirá sobre a sua produção. Parágrafo 1. O relator poderá delegar competência ao órgão que proferiu a decisão rescindenda para a produção de provas, fixando o prazo de 1 a 3 meses para a devolução dos autos. Parágrafo 2. Concluída a instrução, será aberta vista ao autor e ao réu para razões finais, sucessivamente pelo prazo de 10 dias. Parágrafo 3. Em seguida, o relator lançará relatório e determinará a inclusão do processo em pauta para julgamento. Artigo 193. Nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte. Parágrafo único. O Ministério Público terá vista dos autos depois das partes e será intimado de todos os atos do processo. Artigo 194. Devolvidos os autos pelo relator, a Secretaria encaminhará cópia do relatório aos magistrados que participarão do julgamento. Parágrafo único. Na ação rescisória, não está impedido o magistrado que participou do julgamento rescindendo. Artigo 195. Reconhecida a incompetência do tribunal para julgar a ação rescisória, o autor será intimado para emendar a petição inicial nos termos do artigo 968, parágrafo 5 do Código de Processo Civil. Parágrafo único. Após a emenda da petição inicial, será permitido ao réu complementar os fundamentos de defesa e, em seguida, os autos serão remetidos ao tribunal competente. Seção 6. Da reclamação. Artigo 196. Ressalvado o disposto nos artigos 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: inciso 1. Preservar a competência do tribunal. Inciso 2. Garantir a autoridade das decisões do tribunal. Inciso 3. Garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Inciso 4. Dirimir divergência entre acórdão de turma recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, simulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Parágrafo 1. O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir nos termos deste regimento. Parágrafo 2.
A reclamação de que trata o inciso 4 caberá à Câmara de Uniformização em Matéria Civil e à Câmara Criminal em Matéria Criminal. Artigo 197. A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. Parágrafo 1. A reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal sempre que possível. Parágrafo 2. A reclamação contra acórdão de turma recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento. Artigo 198. Ao despachar a reclamação, o relator, inciso 1, indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado. Inciso 2. Requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 dias. Inciso 3. Se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Inciso 4. Determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de turma recursal, o relator, admitido o seu processamento, inciso 1, poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão. Inciso 2. Oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 dias. Inciso 3. Ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo no prazo de 15 dias. Inciso 4. Decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento. Artigo 199. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante. Artigo 200. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de turma recursal, o prazo para manifestação do Ministério Público será contado após o decurso do prazo para impugnação de interessados. Artigo 201. Julgada procedente a reclamação, será cassada a decisão exorbitante do julgado ou determinada medida adequada à solução da controvérsia. Artigo 202. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Parágrafo único. O acórdão do julgamento da reclamação de turma recursal será enviado mediante cópia ao presidente da turma recursal prolatora da decisão reclamada e por meio eletrônico às demais turmas e juízes do sistema dos juizados especiais. Seção 7. Da avocatória. Artigo 203. Se o magistrado de primeiro grau deixar de submeter ao tribunal sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, o presidente do tribunal, mediante provocação das partes ou do Ministério Público, requisitará os autos que receberão a numeração e a denominação de que teriam, caso se tratasse de recurso voluntário, sendo a eles apensados os autos da avocatória. Seção 8. Da carta precatória. Artigo 204. Será distribuída a um dos membros do Conselho Especial a carta precatória, que trate de diligências relacionadas às autoridades que detenham a prerrogativa de foro prevista no artigo 13, inciso 1, a linha A, B e C, ou a que a elas sejam equiparadas a juízo do primeiro vice-presidente. Parágrafo 1. Caberá ao relator decidir sobre a intervenção da Procuradoria de Justiça, intimando-a, se necessário. Parágrafo 2. As audiências serão presididas pelo relator, podendo ser delegada a prática de outros atos de instrução a magistrado de primeiro grau de jurisdição. Seção 9.
do conflito de competência. Artigo 205. Nos casos previstos em lei, o conflito de competência poderá ser suscitado entre magistrados de primeiro grau, de segundo grau e órgãos fracionários do tribunal. Artigo 206. O conflito de competência poderá ser suscitado pelas partes, pelo Ministério Público ou pelo magistrado. Artigo 207. Distribuir o conflito de competência caberá ao relator, inciso 1, determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado. Inciso 2. Determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Artigo 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas. Em seguida, o conflito irá a julgamento. Parágrafo 1. Os autos em que foi manifestado conflito de competência serão remetidos ao juízo declarado competente. Parágrafo 2. Suscitado o conflito nos autos originários, nas hipóteses admitidas na legislação processual penal, estes serão remetidos ao juízo declarado competente, independentemente de acórdão, o qual será remetido posteriormente com a certidão da publicação e, se houver, com a do trânsito em julgado. Artigo 209. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: inciso 1, súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal. Inciso 2, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Seção 10, do desaforamento. Artigo 210. Poderá ser desaforado o julgamento, inciso 1, se houver fundadas dúvidas quanto à segurança pessoal do acusado ou a existência de condições para que os jurados decidam com imparcialidade. Inciso 2. Se o interesse da ordem pública o reclamar. Inciso 3. Em razão do comprovado excesso de serviço, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado da preclusão da decisão de pronúncia, não se computando para a contagem do prazo o tempo de adiamentos, de diligências ou de incidentes de interesse da defesa. Parágrafo 1. O pedido de desaforamento poderá ser requerido pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante ou pelo acusado, em petição fundamentada e instruída com as provas dos fatos alegados ou por meio de representação do juiz competente. Parágrafo 2. O requerente, quando não houver procedido à justificação judicial quanto à necessidade do desaforamento, poderá pleitear ao relator a produção de provas. Parágrafo 3. É irrecorrível a decisão do relator que deferir ou indeferir a produção de provas. Parágrafo 4. Se os motivos alegados forem relevantes, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento pelo júri. Parágrafo 5. O pedido de desaforamento não será admitido na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia ou na tramitação de recurso contra a decisão do júri, salvo, nessa última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento que se pretenda anular. Parágrafo 6. O acusado poderá requerer ao Tribunal de Justiça que determine a imediata realização do julgamento, se não houver excesso de serviço ou processos aguardando o julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo Tribunal do Júri nas reuniões periódicas previstas para o exercício. Artigo 211. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e o relator, se não for caso de indeferimento liminar, requisitará informações ao juiz presidente do Tribunal do Júri, que as prestará no prazo de 5 dias, quando essa autoridade não tiver sido o representante. Parágrafo 1. O defensor do acusado, o querelante, o Ministério Público e o assistente, conforme o caso, serão notificados para oferecer resposta no prazo de 5 dias. Parágrafo 2. Encerrada a fase de produção de provas,
Os autos irão com vista à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer em 10 dias. Em seguida, em igual prazo, serão incluídos em pauta, facultada às partes na sessão de julgamento, a sustentação oral por 15 minutos. Artigo 212. Deferido o pedido que abrangerá os corréus, determinar-se-á qual tribunal do júri realizará o julgamento. A decisão, independentemente da publicação do acórdão, será comunicada para cumprimento. Parágrafo 1. É inadmissível o reaforamento, ainda que cessados os motivos determinantes da designação de outro tribunal do júri. Parágrafo 2. Julgado o desaforamento, ainda que pendente a publicação de acórdão, os autos serão remetidos à vara do tribunal do júri, onde deverá ser realizado o julgamento. Seção 11. Do habeas corpus. Artigo 213. Distribuído o habeas corpus, o relator, se necessário, requisitará informações à autoridade apontada como coatora, mediante ofício acompanhado de cópia da petição inicial e dos documentos fornecidos pelo impetrante. As informações serão prestadas em 2 dias e, se não forem, os autos serão conclusos ao relator com a respectiva certidão. Parágrafo único. Se houver pedido de liminar, os autos serão conclusos ao relator para exame. Artigo 214. Se a autoridade apontada como coatora encontrar-se fora do Distrito Federal, a Secretaria transmitirá o ofício, incluindo resumo da inicial, pelo mais rápido meio de comunicação de que se dispuser. Artigo 215. O relator poderá, em todos os casos, inciso 1, ordenar diligência necessária à instrução do pedido. Inciso 2. Determinar a apresentação do paciente, inclusive na sessão de julgamento. Inciso 3. Nomear advogado para acompanhar o processamento do feito, se o impetrante não for bacharel em direito. Inciso 4. Mandar a expedir, no habeas corpus preventivo, salvo conduto até decisão do feito, se houver grave risco de consumar-se a violência. Artigo 216. Recebidas as informações e cumpridas as diligências determinadas pelo relator, os autos serão remetidos, independentemente de despacho, à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer em 5 dias. Artigo 217. O relator apresentará o processo para julgamento em mesa na primeira sessão seguinte ao recebimento dos autos advindos da Procuradoria de Justiça. Artigo 218. A decisão de habeas corpus será imediatamente comunicada pelo presidente do órgão julgador à autoridade apontada como coatora, a quem caberá tomar as providências necessárias para o cumprimento dela. Tão logo registrado o acórdão, a respectiva cópia será encaminhada à autoridade. Parágrafo 1. O tribunal expedirá, entretanto, os alvarás de soltura e os salvos-condutos, sempre subscritos pelo presidente do órgão julgador. Parágrafo 2. Em se tratando de anulação do processo originário, a autoridade apontada como coatora poderá renovar os atos anulados independentemente do recebimento do acórdão do habeas corpus, desde que, para isso, tenha os elementos necessários. Artigo 219. A prestação de fiança decorrente de ordem concessiva de habeas corpus em segundo grau de jurisdição será efetivada perante o relator, que poderá delegar a atribuição a magistrado de primeiro grau. Artigo 220. Os órgãos julgadores concederão habeas corpus de ofício sempre que, em processos sujeitos a seu julgamento, concluam, pela existência de constrangimento ilegal, a liberdade de locomoção e de permanência. Parágrafo único. O Conselho Especial e a Câmara Criminal poderão conceder habeas corpus na hipótese deste artigo, ainda que a competência originária seja da turma. Seção 12. Do habeas data. Artigo 221. Distribuído o habeas data, os autos serão conclusos ao relator, que determinará a solicitação de informações à autoridade impetrada para que as forneça no prazo de 5 dias.
Parágrafo 1. Recebida ou não as informações, os autos serão remetidos à Procuradoria-Geral ou à Procuradoria de Justiça para emitir parecer em igual prazo. Parágrafo 2. Devolvidos os autos, serão conclusos ao relator, que os levará para julgamento em mesa na sessão subsequente. Parágrafo 3. As decisões de mérito serão comunicadas às autoridades impetradas, que a elas darão cumprimento, praticando para isso todos os atos necessários. Parágrafo 4. Após o registro, a cópia do acórdão será remetida às autoridades competentes. Seção 13. Do inquérito. Artigo 222. O inquérito será instaurado e desenvolvido no que couber, de acordo com as normas aplicadas à ação penal originária previstas neste regimento, na legislação especial e nas leis processuais. Seção 14. Da intervenção federal no Distrito Federal ou nos territórios. Artigo 223. O presidente do tribunal, ao receber o pedido de intervenção federal, inciso 1, mandará arquivá-lo se for manifestamente infundado, decisão contra a qual caberá agravo regimental. Inciso 2, adotará as providências oficiais que lhe parecerem adequadas para remover administrativamente a causa do pedido. Se esse objetivo não for alcançado, distribuirá os autos a um desembargador relator, prosseguindo-se nos demais termos da Lei 8038/90.